pela vida sem destino ou direção. Quando faltam-nos amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, mas a alma queda pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados, falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus 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 comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Isso é nossa esperança, uma cruz por nós morrer, pra ter sempre ao seu lado, quem um dia se perder. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus, se ele tira os pecados. Vai tirar os seus. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, faz a alma cantar, pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de Boa noite. É boa tarde, não é nada de boa noite ainda, né? Fico feliz em que vocês tenham entrado
Bem, a música era muito bonita, mas fico feliz que vocês tenham arranjado algum tempo para estarmos juntos aqui. Nós temos um encontro breve, meia hora, 40 minutos no máximo, tá? Obrigado a todos e a todas que estão aqui no Zoom, mas que também tem outra turma, uma turma maior do que essa, no YouTube. Nós estamos transmitindo pelo Zoom e pelo YouTube. Se você está aí no YouTube, não há problema. No grupo do WhatsApp, você pode ter acesso rapidamente, tá? E porque pretende ser uma sessão de muita interação. Obrigado a todos os professores e as professoras que já estão presentes aqui. Fizemos aí uma música introdutória para que todos pudessem se achegar. E vamos começar com a oração. Eu tenho aqui os representantes do UNASP Hortolândia, professora Selma, e do UNASP São Paulo, o pastor Henrique Zanin. Estamos felizes, tá, por vocês estarem aqui. E eu pediria ao pastor Henrique que se ele pudesse fazer uma oração inicial, a nossa interação aqui, seria uma bênção para todos nós. Posso sim. Boa tarde a todos. Que bom estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Vamos então orar pedindo para que o Senhor esteja conosco nesse tempinho que passaremos juntos. Grandioso Deus, eterno Pai, é muito bom estarmos juntos, reunidos, com o propósito de Te servir, independente das nossas áreas, independente das nossas debilidades. Entendemos que o Senhor tem planos para cada um de nós, inclusive nas nossas ações de trabalho. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria e principalmente direcionamento, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bem, eu sei que foi assim meio de supetão, mas em janeiro nós já havíamos assinalado, né, que iríamos fazer uns pequenos encontros de apoio a todos os professores do NASP Tricamping, que quisessem tirar dúvidas. Nós vamos ter outras lives, porque nós temos o nosso próximo encontro de formação, não é? Desta formação de didática da integração, no dia 30 de março. Mas esse nosso encontro é para fazer um resumo, uma coisinha de 10 minutos e tirar dúvidas daqueles que ainda não fizeram, mas certamente estão dispostos a fazer o seu planejamento, sua sequência didática de integração fé e ensino. Então, eu estou partilhando a tela com vocês. Eu não sei se vocês lembram, né? Em janeiro, nós passamos então no NASP São Paulo, no NASP Hortolândia, e falávamos um pouco, naquela ocasião, deste guia, um guia de elaboração e aplicação de projetos didáticos, de boas práticas de integração fé, ensino e aprendizagem. E falávamos de 7 passos. Bem, nós falamos de outras coisas lá que nós não vamos repetir aqui. Esta aula está lá gravada na Escola NIF, né? Só vou mostrar aqui a Escola NIF para vocês rapidamente. Escola NIF. Eu espero que vocês tenham já feito a sua matrícula. Né? Quando vocês clicam lá em login, vocês podem, então, entrar na Escola NIF. A formação que nós estamos falando é essa aqui, didática da integração, que depois de fazer login, você tem que se inscrever nesta formação. Então, aquela nossa palestra de janeiro, bem detalhada, está aqui dentro deste curso, tá? Vou fazer aqui o meu login, que eu não fiz ainda, por isso que eu não consigo abrir. Vou entrar aqui na minha conta, para que vocês possam ver o ambiente interno do curso, né? Deixa eu entrar aqui no curso. E aqui no módulo 1, tá? É assim que vocês vão visualizar o módulo 1. E dentro do módulo 1 nós temos 2 tópicos, né? O tópico de nossas identidades, fundamentos e história, que foi uma palestra dada pela professora Giza, não é? Aqui tem o PowerPoint dela e tem a palestra dela na íntegra. E aqui na palestra 2, desse primeiro módulo ainda, tem aquela palestra que eu fiz, tem também o e-book de didática da integração e o PDF da palestra, e os 2 artigos que eu menciono na palestra também estão aqui neste
neste vídeo, tá? Aqui disponível. Então, se você ainda não tem acesso a isso, eu recomendo que tenha acesso, porque muito que nós vamos falar aqui é um resumo, né? Um resumo bem rápido do que nós falávamos, então, naquela ocasião. Inclusive, essa gravação, professor Zanin e professora Selma, ficou melhor porque nós fizemos na igreja do NASP Engenheiro Coelho, então preferimos essa versão da gravação do que a que nós fizemos lá presencialmente em Hortolândia ou em São Paulo, né? Em São Paulo, inclusive, foi à noite, aí não tinha uma boa iluminação, aqui tem uma boa iluminação. Então, essa palestra é 1h30, tá? E a da professora Giza também, 1 hora, e bem detalhado sobre tudo isso que nós falamos aqui. Então, esse é o PowerPoint, esse PowerPoint está lá disponível. Nós falamos dos vários níveis da escola NIF, dos desafios de integração fé, ensino e aprendizagem, por que é tão difícil. Isso é só uma recapitulação rápida, né? Apresentamos um pouco da história, a nossa equipe do NIF, do Tricamping, do EAD e tudo mais. Obrigado pelo apoio que eu sempre sinto de vocês, tá? E fizemos um estudo de caso, foi um momento assim bem rico, que eu recomendo e admoesto, né? Convido a todos que não assistiram e assistam. E nesta ocasião, eu falei rapidamente, porque já foi longo, né? 1h30, deste guia, né? Esse guia de elaboração e aplicação. E o desafio é que os professores do NASP, o NASP São Paulo, o NASP Hortolândia, o NASP Engenheiro Coelho, de todas as matérias, elaborassem uma sequência didática, né? O que é uma sequência didática, né? Naquela ocasião, nós discutimos um pouco isso, é um conjunto de estratégias, tá? Metodologias, de preferência metodologias ativas, e ferramentas educacionais, cujo objetivo é ajudar os alunos a resolverem uma ou mais dificuldades reais sobre um tema específico. Isso é uma sequência didática. Agora, o que é uma sequência didática de integração fé-ensino? Uma sequência didática de integração fé-ensino tem esse mesmo objetivo de uma sequência didática, mas focada na integração fé, ensino e aprendizagem, tá? Tem um antes, que é a preparação dos alunos para a reflexão, um durante, que tem a ver com as aulas da sequência didática, geralmente 2, 3 aulas, 4 aulas no máximo, e depois um depois, que é refletir com os alunos sobre a ação, tá? Envolver os alunos na ação, refletir na ação, para a ação e sobre a ação no pós esse processo todo. Neste manual tem 7 passos, eu falei detalhadamente sobre cada um deles. Estou fazendo só um resumo, tá? Para aquecer aqui as nossas baterias, né? Eu sei que não é fácil, num pleno domingo, estar aqui numa live e tal. E o objetivo não é ter grande multidão de pessoas aqui, mas pessoas que queiram, então, tirar suas dúvidas. Nós vamos abrir o microfone para quem quiser, então, possa interagir conosco, tá? Então, continuando esse resumo, então, aqui a gente fala dos 7 passos e falamos também uma coisa que eu não tive a oportunidade de falar com detalhe, de um exemplo de uma sequência didática de integração fé-ensino. Então, essas coisas que eu não falei de forma muito aprofundada, eu gostaria de gastar 10 minutos para dar um foco nisso, tá? E eu não vou fazer aqui com base no PowerPoint, eu vou direto para o guia, esse guia cuja maioria das coisas eu já falei na palestra de fevereiro. Então, nós temos aqui uma fundamentação teórica, eu queria, então, o que era uma sequência didática, né, os seus fundamentos, e os 7 passos, né? Os passos estão orientados assim com perguntas orientadoras, e a primeira pergunta para você fazer uma sequência didática é responder quais os maiores desafios em termos de integração fé-ensino numa turma específica de alunos, não é? Por exemplo, caráter íntegro, equilíbrio emocional, pensamento crítico, lealdade para com Deus, a valorização das coisas espirituais. Então, qual o maior desafio que você encontra? Então, o professor que quer fazer uma sequência didática de integração fé-ensino, ele deve começar por aqui, tá? Quais são as características de um aluno cristão? Caráter íntegro, pensamento crítico. Eu quero... Essa turma aqui, eu vejo, por exemplo, que tem um problema aqui de lealdade para com Deus, ou desvalorização
das coisas espirituais. Então, eu vou trabalhar nesta dimensão. Então, eu escolho essa dificuldade notória e específica do ponto de vista espiritual, e depois uma dificuldade notória e específica do ponto de vista de um tema, de uma matéria, de um assunto, né? Nós, como professores, vamos tender a escolher, primeiramente, o assunto que eu tenho dificuldade de ensinar. Mas percebam bem que, se você não sabe, o que é que eu faço se eu não sei? Eu posso aplicar um pequeno questionário, fazer um diálogo de aproximação. Isso aqui, esse processo desse primeiro passo, tem a ver, nesse desenho aqui, com o antes. Preparar os alunos para a ação, ou seja, envolver os estudantes no planejamento e preparação da sequência didática de integração fé-ensino e aprendizagem. Ou seja, planejar um conjunto de 2 ou mais aulas, mas de acordo com a necessidade dos alunos, ou seja, necessárias para trabalhar com uma dificuldade e tema específico. Quando eu falo da dificuldade, nesse primeiro passo, repito, não é só a dificuldade didática, acadêmica, é a dificuldade didática, mas a dificuldade espiritual também. Então, veja que eu estou fazendo uma sequência didática para a integração fé-ensino. Eu, como didata, eu poderia ficar só preocupado com a dificuldade temática, de raciocínio, a dimensão cognitiva, mas eu tenho que misturar aqui e já começar a pensar nisso. Muitas vezes eu posso determinar a minha sequência didática de integração fé-ensino mais pela a característica espiritual defeituosa ou que necessita de reforço do que propriamente por uma necessidade cognitiva, tá? Então, esse seria o primeiro passo. Eu não tive a oportunidade em janeiro de esmiuçar, que tem um texto mais explicativo, depois você pode ler, inclusive corrigir o texto, mandar para mim complementos, tá? Esse guia, ele foi feito em uma semana, então, com base em outras experiências, outras que eu tinha. Então, ele precisa ser melhorado, tá? Nenhum guia, nem em fevereiro, na formação, ele poderia ser 8, 12, ou poderia ser 5, né? 7, porque mania de adventista, tudo é 7, tá bem? Então, o segundo passo, mas que tem a lógica, claro, né? 7 passos à toa, né? Não estamos... O segundo passo, ele tem essa questão orientadora. Que relação você poderá estabelecer entre as dificuldades de um assunto específico e os desafios e fé? Então, enquanto no primeiro passo você fez um levantamento, né, quais os maiores desafios, tanto de integração fé, ensino, aprendizagem, como de um tema específico, o segundo passo pergunta qual a relação. Existe possibilidade de estabelecer essa relação? E aqui nós apresentamos para vocês esses 4 patamares, não é, de relação entre a fé e o ensino, né? Conflito, independência, diálogo e integração. Como educação adventista, nós esperamos que estejamos em diálogo ou integração. Eu não falo aqui no manual, mas na palestra eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Nós criamos 2 outros subdegraus destes degraus aqui, de diálogo e integração, tá? Que é diálogo de conceito e diálogo de métodos, tá? Então, se eu tenho uma necessidade espiritual, por um lado, e eu tenho uma necessidade acadêmica pelo outro, será que eu consigo estabelecer um diálogo de conceitos, por exemplo, do ponto de vista ético, moral? Você vê, tanto na ciência, no ensino de conteúdos, como na fé, na religião, eu tenho conceitos éticos e morais que eu posso estabelecer diálogo, semelhança, tá? É o ideal só o diálogo nesse patamar? Não, não é. Mas é melhor estar no diálogo do que estar no degrau abaixo ou no último degrau aqui de conflito, né? Das relações entre fé e ensino. Mas será que eu posso estabelecer um degrauzinho um pouco mais elevado, que é de métodos, um diálogo no questionamento metodológico a nível de objetividade, subjetividade, metáfora, análise lógica? Veja, a fé também é lógica.
matemática, química, física, engenharia, as outras matérias, o direito é baseado numa lógica. Então, essa sequência lógica, por exemplo, no direito de respeito à liberdade, não sei o quê, eu posso encontrar paralelismo, né, diálogo metodológico, de análise lógica desta matéria do direito, da Constituição, estou inventando aqui, né? E tal, e a fé, não é? Eu não sou especialista em direito, é você que é professor de direito, de engenharia, todas as áreas, que pode estabelecer esse paralelismo, esse diálogo de análise lógica, de metáfora. Metáfora é o que eu mais gosto, né? Eu até dei um exemplo na minha palestra lá de fevereiro sobre metáforas e modelos fazendo comparações, tá? E depois nós criamos mais 2 degraus de integração, que é integração intencional e holística, que é a integração plena, né? Essa intencional tem a ver com a sequência didática usada, intencional, Então, quando eu tiver aqui, agora voltando para o nosso guia, né? E falando mais um pouco especificamente desse segundo passo. Então, eu vou pensar naquela minha matéria e na dificuldade espiritual dos meus alunos, né, da sequência didática que eu quero estabelecer, qual é o diálogo, qual é a relação, qual é a integração que é possível, tá? Nessas 2 dimensões, tá? Então, isso seria o segundo passo. Tentar escrever sobre isso, tá? De forma bem explícita, o mais explícita possível nesse plano de aula. O terceiro passo seria: quais os elementos cruciais nesse meu plano de integração da sequência didática fé, ensino e aprendizagem, em termos de objetivos, tarefas, competências, resultados de aprendizagem, nesta sequência didática de integração fé, ensino e aprendizagem, entende? Então, eu tenho que estabelecer não só objetivos de ensino e aprendizagem, mas também objetivos no meu planejamento de integração de fé e ensino. No meu planejamento, eu preciso tentar responder perguntas do tipo: qual é a complexidade das tarefas solicitadas? Então, eu vou fazer uma sequência didática, então eu vou solicitar tarefas. Qual é a complexidade? Os alunos vão conseguir fazer isso em 3 aulas? Quais são? Elas são viáveis para executar no período da sequência didática? Os alunos têm conhecimento prévio e dispõem de recursos? Então, são perguntas orientadoras, que depois vocês podem ler com maior atenção, para esse meu resumo não ficar muito alongado, tá? Que pode ajudar nesta reflexão desse planejamento para a elaboração de uma sequência didática de integração fé, ensino e aprendizagem, tá? Se você ainda não pensou sobre isso, e se você está nessa sessão querendo mais subsídio, esse é o meu objetivo aqui, dar mais subsídio para que vocês possam, então, não só elaborar, mas aplicar essa sequência didática, tá? Em 30 de março, nosso próximo módulo de formação, nós teremos o relatório, né, de 2 professores que estão fazendo, já fizeram, inclusive, sequência didática de integração fé, ensino e aprendizagem. No quarto passo seria: quais as relações dos alunos, quais as reações, dos alunos à proposta da sequência didática de integração fé, ensino. Este modelo aqui é um modelo que tem a ver com um trabalho de pesquisa que eu fiz alguns anos atrás de currículo partilhado, ou seja, o seu planejamento de integração fé, ensino e aprendizagem não é algo isolado, é algo que eu partilho em algum momento, né, no final de uma aula, não precisa ser com toda a turma, pode ser com alguns alunos, para poder obter feedback, tá? Então, esse é um momento crítico para você tirar as dúvidas e envolver os alunos na sequência didática, antes mesmo de aplicá-la, tá bem? Então, você apresenta a proposta: olha, nós vamos fazer uma proposta de tarefa, de atividade, de ensino durante 3 aulas, no mês que vem, ou no final desse período, desse bimestre, etc. O que é que você acha? Ou seja, essa fase
de diagnóstico é fundamental para obter o feedback dos alunos, interagir com ele. É por isso que eu sugeri, em janeiro, e volto a reforçar aqui, de que fazer uma sequência didática deveria ser um trabalho, um trabalho intencional, né, com integração fé-ensino, um trabalho colaborativo. Então, arranja um colega para fazer junto, para fazer algo junto, discutir, porque a visão do outro, a reação dos alunos, é muito importante em todo esse processo. Quinta etapa. Que adaptações aos objetivos, tarefas e resultados foram necessários realizar depois da integração com os alunos? Então, essa integração e interação com os alunos vai resultar em adaptações. Então, você vai olhar para aqui, afinal de contas, os alunos estão achando que isso é muito, ou isso é pouco, ou não compreenderam. Então, quais foram essas adaptações que você fez? Tá? O sexto passo seria: que dados e indicadores de aprendizagem são possíveis obter durante a aplicação da sequência didática de integração fé-ensino? Então, até o passo quinto é o antes. O sexto passo é o durante. Esse durante, eu obtenho dados. Aqui está por trás um modelo de pesquisa também. Eu não sei se vocês percebem. Um antes, um durante e um depois. E esse durante eu obtenho elementos, né? Reações dos alunos. Eu obtenho que vai me ajudar, inclusive, a fazer a sétima etapa, que é a etapa de reflexão pós-ação. Tá? Quais as vantagens e limitações da sequência didática de integração fé-ensino e aprendizagem? Isso seria os 7 passos genéricos. Repito, vocês podem encontrar passos mais relevantes, podem incluir novos passos que sejam interessantes para o seu assunto, para a sua maneira de ensinar, para a metodologia. Eu quero fazer sala de aula invertida, portanto, eu preciso colocar um passo a mais aqui nessa sequência. Tá? Essa sequência é mais uma provocação, é um pretexto para que vocês o possam criticar e reconstruir. Tá? Isso não é um caminho único, seria uma soberba, uma ousadia, né? Seria uma burrice mesmo, né? Achar que esses 7 passos resolvem tudo. Não resolve nada. Ele resolve para você que está meio perdidão começar por algum canto, não é? Porque na hora de cortar a barra de sabão é melhor ter uma faca cega do que ter um dedo só, não é isso? É melhor, né? Então, essa aí eu digo que é a faca cega que corta a barra de sabão. Mas é melhor ter essa faca cega do que ter só o dedo, né, para cortar a barra de sabão. Não sei se vocês já tentaram cortar a barra de sabão só com os dedos, é muito ruim. Eu já tentei, tá? Não sai direitinho, sai todo torto, mas com a faca cega corta-se uma barra de sabão, tá? Esse aqui é uma faca cega para cortar a barra de sabão de quem quer fazer a sua primeira sequência didática de integração fé, ensino e aprendizagem. Depois, olha, eu falo sobre princípios e detalhes sobre a sequência didática de integração fé, ensino e aprendizagem. Isso eu não tive oportunidade nenhuma de falar em janeiro, mas eu vou falar para vocês agora. Está sendo gravado, muitos colegas que não estão aqui presentes, atenção, você que está ouvindo essa gravação, nós vamos divulgar, né? Alguns colegas estão aqui ao vivo e escutando você certamente por algum motivo, né? Afinal de contas, hoje é domingo, e não esperava que viesse tantas pessoas assim, depois podem assistir essa gravação. E nós falamos nessa tabela, e vale a pena gastar algum tempo. Qual é o princípio da sequência didática? Por exemplo, princípio, questionamento, descrição. Formular perguntas desperta o interesse pelo novo, provoca uma inquietação interna sobre o que se sabe e o que não se sabe ainda. Por isso, não deve ser centrada no questionamento do professor. É necessário estimular o questionamento dos alunos. Então, isso é um princípio de desenvolver a competência do questionamento, é essencial para a aprendizagem e fundamental para a criação dos processos de integração fé, ensino e aprendizagem. Ou seja, a educação adventista está baseada em seres pensantes e não meros refletores do pensamento de outro. Não dá para ser pensante sem ter uma mente questionadora. Então, não é só o professor que faz perguntas. Mas eu não sei como é que faz isso. Incentive o questionamento da integração fé e ensino dos seus alunos. Por exemplo, eu posso fazer perguntas? Posso, professor, mas elas devem ser poucas
e com intencionalidade didática. É por isso que aqui, ó, ações, exemplo de ações específicas. Então, nesta coluna, nesta última coluna, eu sugiro ações específicas, são sugestões. Por exemplo, preparar perguntas com intencionalidade didática para os alunos. Use técnicas das perguntas conceptuais nas aulas. As perguntas conceptuais são perguntas com múltipla escolha, ótimo para ensino remoto e mesmo presencial, para você interagir com os alunos. Mas você pode fazer um maior esforço para incentivar perguntas dos alunos. Faça pausas, estimule as perguntas dos alunos. Não existe, na minha opinião, integração fé, ensino e aprendizagem sem o incentivo ao questionamento dos alunos. Tá bem? Você coloca um case em sala de aula e diga assim, estimula o questionamento dos alunos, tá? E depois você discute com ele. É uma oportunidade excelente, não só didática, mas de integração. Depois, construção curricular partilhada é outro princípio, eu já toquei. Aprendizagem ativa é outro princípio, com exemplos de ações. Aí a preocupação, não sei se já viram, é sempre de mostrar exemplos práticos, ou seja, como é que eu faço isso? Não é? Sem muito didatiquez. Eu tive um aluno de doutoramento lá em Portugal, ele era professor de física lá no Porto, e ele dizia assim, vocês falam, né, pessoal da educação, da didática, falam didatiquez que ninguém entende. Digam uma coisa palpável, né? E de tanto me esforçar para atender o Paulo, eu desenvolvi essa competência, né, de transformar em algo palpável. Então, nesta ficha, você tem o conceito, tem a sua definição, mas tem sugestões práticas de como aplicá-la, tá? Você vai encontrar isso, ou seja, vocês estão percebendo que existe uma relação, né, entre a didática e o que eu quero dialogar em termos de integração fé, ensino e aprendizagem. Isso tem a ver com essas 4 dimensões. Lembram disso? Que eu falei em janeiro, né? Para fazer integração fé, ensino e aprendizagem, ele é desafiante, por isso porque necessita de múltiplos saberes e múltiplas competências, porque eu tenho a dimensão aqui, o amarelinho, do conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico, tá? Do conteúdo pedagógico e o conhecimento, conteúdo pedagógico e tecnológico. Isso para a gente agora é óbvio, né? Com pandemia, ensino remoto, não sei o quê, esse tecnológico aqui. Só que, para a integração fé-ensino, eu tenho uma 4ª dimensão que integra tudo isso. Se eu tivesse num lugar secular, só falava de 3, né? Agora, nós estamos falando de uma dimensão que se integra com tudo isso, que é a sabedoria espiritual e conhecimento revelado. Efésios 1:17, conhecimento revelado por Deus. Então, quando nós estamos aqui falando de integração fé-ensino, eu estou falando muitas coisas que vêm das metodologias ativas, tem a parte da didática, mas porque ela tem a ver com essa conjugação desses múltiplos saberes, essa articulação desses múltiplos saberes e múltiplas competências. Isso não é fácil, é por isso que sempre recomendamos, vai acompanhado, né? Arranja um colega, né? Do curso, né? Ou quem sabe que ensine a sua mesma matéria, ou que ensine uma matéria parecida, que entenda todos os desafios didáticos, de conteúdos, de conhecimento do conteúdo pedagógico, não é só do conteúdo da matéria em si, né? Mas do conteúdo pedagógico tecnológico e também da sabedoria espiritual e conhecimento. Só existe verdadeira integração fé-ensino com a dimensão espiritual. Tá? A dimensão espiritual tem a ver com o cristão orando aos pés da cruz. Bem, eu vou... Aqui tem um exemplo. Esse exemplo, eu peço desculpa, eu fiz... Não peço desculpa nada, eu fiz porque era o que eu podia fazer, né? Na área de ciências. Mas era para vocês verem algo mais palpável possível, tá? Por isso, por exemplo, o tema. Aqui está bem genérico, tá? Tema da sequência didática, integração fé, ensino e aprendizagem, né? Definido de acordo com as orientações nacionais e institucionais. Claro, do currículo, né? O que é que você vai ensinar? Vai ensinar alguma coisa fora das suas DCNs, do curso? Não, é das orientações do governo e da instituição. Depois, objetivos da sequência didática, definido de acordo com as etapas 1, 2 e 3.
perceberam que as etapas 1, 2 e 3 era só para definir os objetivos de sequência de dados de integração para ensino. Então, por que tantas etapas para definir isso? Porque definir uma sequência didática meramente técnica, essa é fácil. Com integração FEA-Ensino, é preciso muita ponderação, muita oração, tá? Conteúdo ou assunto específico, competências, tempo de execução, materiais e tecnologias que eu vou usar nesta sequência didática, cronograma das aulas, avaliação da sequência didática de integração FEA-Ensino. Então, estes aqui são os elementos, uns elementos não que você para você definir uma sequência didática de integração FEA-Ensino e aprendizagem. Genérico, tá? E aqui eu tento preencher isso com um assunto que eu conheço, que é reações de combustão e produção de gases de efeito estufa. Esse é um tema, tá? O objetivo, compreender como a combustão de combustíveis fósseis impacta na produção de gases de efeito estufa, tomar decisões sobre o padrão de consumo no cuidar do próximo e do planeta Terra como mordomos de Deus. Veja, esta construção aqui é uma construção que procura o link, a relação entre a outra, né? Essa aqui é bem química, bem técnica, né? Sobre reações de combustão e etc. Essa aqui tem uma dimensão espiritual que eu estou agregando. Depois, os conteúdos, reações químicas, equações químicas da reação de combustão, ou seja, a gente tem conteúdo na mesma. E depois as competências, pensamento crítico sobre o padrão de consumo, não é? Que acaba impactando nos combustíveis fósseis, a tomada de decisão sobre como cuidar dos recursos naturais como mordomos de Deus na Terra. Tá? Mais adiante, eu até chego a citar no desenho. Então, essa é a sequência didática exemplo que... Então, e como é que é o cronograma? Aula 1, você define aula 1, data e hora. Então, a turma será organizada em grupos de 3 e 4 alunos. Qual a introdução? Qual o desenvolvimento da aula? As conclusões? Tal. Aula 2, como será? E aí, se Jesus voltará pela segunda vez, como apresentado na Bíblia, e irá purificar a terra com fogo, por que devemos cuidar e preservar a terra? Tá? Isso aqui é uma organização de uma discussão de uma aula online, 2, seguindo a questão da questão da queima de combustíveis fósseis, etc. Então, aqui a citação de Apocalipse. O tempo todo nós estamos tentando envolver o conteúdo, não só como analogia, mas também como pensamento crítico, competência de pensar criticamente com base no que a Bíblia nos fala, por exemplo, em Apocalipse 11, 18, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, né? Como vocês conhecem. E a conclusão, aqui eu sugiro o uso da FlexQuest, mas eu não tenho tempo aqui para explicar mais isso. Depois vem a terceira aula e etc. Então, e no final uma reflexão sobre as 3 aulas da sequência didática, tá? Então, a sequência didática, aula 1 será uma aula presencial, tal. Depois vocês podem ler com atenção. Depois, a aula 2 é uma aula online, a aula 3 é uma aula presencial. Da aula 1 para a aula 2 existe uma discussão online, que é explicada ali em cima. Da aula 2, que é uma aula online, para a aula 3 existe o uso da FlexQuest, que é uma plataforma online de interação e discussão, também apresentada ali em Professor cima. Francilei, Pois não. perdão. Pois não, por favor. Tudo que você está apresentando, a gente está naquele slide ainda dos círculos coloridos já faz um tempo. Então, você está falando de um outro slide e a gente não está visualizando. Obrigado por esse feedback. Fico feliz em saber disso. E eu o tempo todo falando deste outro aqui, ó. Peço desculpa, deste outro aqui, ó. Eu estava falando desses passos, um por um, passando aqui, dos círculos coloridos. Bem, mas vocês já sabem, ouviram, já sabem, quem for ouvir essa gravação vai ter que abrir o guia, né? O guia está lá disponível. Bem, mas ouviram mais ou menos, é um incentivo para que vocês possam ver, então, aula 1, aula 2, aula 3 e a sua relação. Bem, o objetivo aqui era fazer esse
esse resumo. Aqui no final do guia, nós temos uma estrutura de uma comunicação de boas práticas de integração fé-ensino, ou seja, tem a ver com aquela última etapa, aquele 7º passo da sequência didática, tem a ver com a reflexão. E como é que você poderia apresentar isso para os colegas em termos de uma estrutura de comunicação dessas boas práticas? O que é que eu acredito que está por trás disso aqui? Se eu dissesse assim, a partir de segunda-feira, todas as suas aulas você tem que planejar com uma integração explícita, né, intencional de integração fé, ensino, aprendizagem. Isso iria acontecer de verdade? Não. Por quê? Porque ninguém é super-homem. Né? Eu estava fazendo uma coisa de uma maneira e agora eu vou fazer de outra e a partir de segunda-feira eu vou fazer isso automaticamente. Não é assim que acontece. Então, a minha sugestão é faça uma sequência didática só, por semestre, e o que eu acredito é que a mente que se expande nunca mais voltará ao seu tamanho original. E aí, muitos dos conhecimentos de uma experiência de sequência didática de integração fé, ensino, aprendizagem vai entrar no sangue, vai incorporar e você vai acabar fazendo nas outras todas aulas que você for praticar. Bem, era mais ou menos isso. Eu peço desculpa, então, aquela atrapalhada lá de não apresentar o que eu estava falando, mas eu gostaria de interagir um pouco com vocês, que esse é o objetivo, né? Eu fiz aqui um resumo mais alongado do que devia, né? Mas para incentivar-vos a fazer sua prova, mergulhar, aceitar esse desafio e mergulhar nessa sequência didática, não é? De provar, de fazer uma vez. Alguma pergunta? Alguém está fazendo uma sequência didática que está cheio de dúvidas? Daqui mais uma semana ou duas, nós vamos fazer mais uma live, mas dessa vez vai ser uma live de conteúdo, para um conteúdo mais teórico, né, de discussão e tal. Mas eu queria compreender de vocês, e mesmo você que está assistindo essa gravação e não está aqui para fazer a pergunta, você pode enviar a pergunta para o e-mail escola.nif@edu.nasp.br. Vou repetir, escola.nif@edu.nasp.br. Pode enviar as perguntas para lá, eu terei todo o gosto de responder, quem sabe marcar uma conversa no WhatsApp, para a gente apoiar o máximo possível, que é o objetivo da Escola NIF. Alguma